desde aqueles que iniciaram a igreja, desde os nossos pais na fé. No Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 ao 21, diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Essa palavra, como eu já falei, é bastante conhecida, mas não é uma questão de já ser conhecida, porque já é pregada, estamos sempre pregando. Isso aqui é o Evangelho. Acabei de resumir todo o Evangelho para você. Que Deus, Ele nos amou de uma forma tão grande, Ele teve uma tão grande misericórdia que, como a palavra fala, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e deu a própria vida por nós quando Ele enviou o seu Filho amado. E é a Ele que devemos devotar toda a nossa adoração, toda a nossa fé e todo o nosso ser, não a nenhum outro. Ele mesmo, quando Tomé perguntou pelo caminho, ele mesmo disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é o caminho que devemos seguir, o único caminho. Ele não disse que era um dos caminhos, ele disse que era o caminho. Porque para chegar a Deus só existe um caminho. Na verdade, todos nós estávamos perdidos. De fato, era essa. Nós não tínhamos por onde seguir, não tínhamos onde seguir, porque entre nós e Deus existia uma barreira chamada pecado. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, enviou seu Filho amado, que veio e se entregou no madeiro pela remissão desses pecados. E dessa maneira, o véu que antes nos separava, o véu que antes impedia que entrássemos nos santos do santo, o véu que antes impedia que tivéssemos um relacionamento com o Altíssimo, esse véu foi rasgado, essa divisão, essa barreira que existia entre nós e o Altíssimo foi destruída pelo sacrifício do Messias no madeiro. Então hoje nós temos essa liberdade de entrar no Santo dos Santos e de conhecer, e de conversar e de estar com o Pai. Mas para você poder usufruir disso, você tem que entrar pelo caminho, você tem que conhecer o caminho, e o próprio Salvador disse: Eu sou o caminho. Ele, além de dizer eu sou o caminho, ele também falou: Eu não divido a minha glória a ninguém. A glória dele ele não dá a nenhum outro ser, e a glória dele tem que ser absoluta. A adoração a ele tem que ser uma adoração absoluta. O que isso quer dizer? Você tem que adorar unicamente a ele. Se você adora qualquer outro ser, eu adoro a Deus, eu adoro a Cristo, mas eu também adoro a outros seres, então você não adora a Deus, porque a adoração a Deus não pode ser dividida. Quando Moisés desceu do Sinai com as tábuas dos mandamentos nas mãos, ele viu que o povo estava adorando a um bezerro de ouro. E ele, então, ali naquele momento, ele quebra as tábuas, ele joga aquele bezerro no fogo. O povo estava adorando a um Deus pagão que eles tinham feito pela própria obra das suas mãos. Então, o que eu quero dizer para você nessa tarde é que só existe um caminho, só existe uma saída para você. Talvez você agora esteja passando por um momento que você não sabe o que fazer, não sabe a quem recorrer e não sabe para onde ir. Muita gente se encontra assim nesse momento no mundo. Se você se encontra assim, você não está sozinho. Muita gente não sabe a quem recorrer, não sabe para onde ir e nem acredita mais em ninguém, chegando ao ponto de perder já as esperanças e a fé no mundo e a fé no homem, até mesmo a fé em si mesmo. E não acredita mais em nada. Mas eu trago para você nessa tarde alguém que pode
fazer você renascer, fazer você voltar a sentir o prazer de viver novamente. Mas eu quero dizer para você que viver e existir são duas coisas distintas. Ele disse que era o caminho, a verdade e é também a vida. Então, fora dele não há vida. Você pode achar que a sua, entre aspas, a sua vida, entre aspas, fora dos caminhos do Pai, tem te levado a algum rumo. Fora da igreja tem te levado a algum rumo. E de fato tem, só que não é nada bom. O filho pródigo, quando ele foi embora da casa do seu pai, ele só sentiu saudade e sentiu vontade de voltar para casa quando ele estava se alimentando das bolotas dos porcos, das lavagens dos porcos. Porque é isso que resta para você quando você se afasta ou quando você não desfruta dos caminhos do Senhor. Quando você sai da casa do Pai, quando você não está na casa do Pai, o seu destino é exatamente como o destino do filho pródigo. Você vai terminar comendo lavagem, literalmente falando, pode-se dizer no literal, porque de fato é o que você vai desfrutar, porque é isso que o mundo te oferece, uma lavagem, uma imundície, uma sujeira, pecado, isso é o pecado, isso é o que o pecado faz com o homem, isso é o que o pecado fez com o homem, o pecado nos separou, mas um dia o Messias ia chegando e João estava batizando o povo no rio. E quando João o avista, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque lá atrás, a expiação do pecado do povo era através de um sacrifício lá na época da lei de Moisés. Mas nós também, hoje em dia, pelo nosso pecado, o nosso pecado também foi expiado através não de um sacrifício, mas do sacrifício maior dos sacrifícios que foi o Cordeiro, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, tomou sobre nós as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado e se entregou no madeiro. Então essa é a mensagem que eu quero passar para você nesta tarde. Que Deus enviou o Filho, o unigênito dele, para vir se entregar por você. E o que ele quer que você faça é que você entregue a sua vida, seus problemas, suas decepções, suas tristezas, tudo aquilo que te aflige, o seu pecado. Ele quer que você se arrependa, entregue tudo no altar dele, peça perdão e o aceite em sua vida. No nome de Jesus. Amém.